dia, pessoal, tudo bem? Eu sou aqui da equipe do suporte do Reinf. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre, mais especificamente, do layout 2.1.2. Eu vou dar início aqui. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho da nossa agenda, né? Eu vou falar bem por cima ali sobre a Reinf. A gente vai ter uma demonstração ali da parte do faturamento, do compras, do financeiro, aí a gente vai demonstrar algumas coisas da parte do TAF também. A gente deixou aqui o item perguntas e respostas, mas como o Danilo falou, vocês podem ir mandando no QA, que conforme for a gente vai respondendo enquanto vocês vão colocando as perguntas, tá bom? Bom, sobre a Reinf, o objetivo dela é escriturar as informações de rendimentos pagos, retenções de IR, CSLL e contribuições previdenciárias, exceto o rendimento do trabalho. Em conjunto com esse social, abre espaço para descontinuar diversas obrigações fiscais, unificando as entregas em apenas duas obrigações. É, os eventos periódicos, como quem já entrega geralmente o bloco 20 de eventos, devem ser enviadas até o dia 15 do mês seguinte aos fatos geradores. Isso vai se manter para o bloco 40 também. O novo layout, no caso, a versão atual que a gente está em produção, que é a 1.5.1, vai ser substituída pela 2.1.2, que entra a geração dos eventos do bloco 40. Todos os eventos, tanto os do bloco 20 quanto os do bloco 40, vão ser enviados no layout 2.1.2, quando ele mudar para produção. Esse layout ele vai ter o objetivo de trazer as informações que antes eram apresentadas na DIRF e controlar os débitos que são apresentados hoje na DCTF, lá na DCTF Web. A entrega das informações, que se inicia em setembro de 2023, vai ser com um prazo máximo de envio até o dia 15 do 10. Então, a Receita ela vai mudar para produção o layout 2.1.2 a partir do dia 21 do 9, sendo que tudo que começar a ser escriturado a partir do dia 1º de setembro já vai ser considerado para entrega até o dia 15 do 10, 15 de outubro. Dentro do layout 2.1.2, os eventos que estão em negrito são os que vão entrar, né? Os outros já são os que a gente tem normalmente ali no bloco 20, né, dos eventos. E aí a gente vai ter alguns eventos novos, como tabela de entidade, pagamentos a beneficiário pessoa física, pessoa jurídica, não identificados, a retenção no recebimento, que é a autorretenção, o fechamento da série 4.000, que é um ponto que eu vou falar mais para frente, e as retenções, os totalizadores, né, o 9.001, 9.005, tanto os do bloco 20 quanto do bloco 40. Aqui tem alguns links úteis sobre as documentações, né, do que foi feito ali na parte do back-office, na parte do TAF, do webinar que já foi realizado no começo do mês, com o pessoal da consultoria de segmentos, que vai ter outro agora dia 5, e também o link do manual de orientação lá da própria RINF, para vocês consultarem, né, se tiver alguma situação, que vocês tiverem alguma dúvida. Para quem entrega o bloco 20 hoje, a gente sabe que o principal ali das notas de entrada, das notas de saída, é o tipo de serviço, que é por esse código que a Receita identifica ali o cenário, a operação das notas que foram mandadas nos eventos. Para o bloco 40, quem vai ser o importante ali, que vai dizer para a Receita a operação, tudo certinho, é a natureza de rendimento. E a definição da natureza de rendimento é assim, que antes de iniciar a utilização do painel para apuração e transmissão dos eventos, é necessário avaliar quais as naturezas de rendimento serão utilizadas e em qual evento essas informações devem ser apresentadas. A Receita Federal disponibilizou uma tabela com comparativa entre o código de receita, usado atualmente, e a natureza de rendimento. Isso auxilia o contribuinte a identificar qual natureza de rendimento ele deve utilizar.
Só ressaltando aqui, não sei se algumas pessoas que estão aqui tiveram no Tira Dúvidas anterior, teve algumas questões falando sobre, tá, eu tenho dois códigos de receita diferentes, e aí eu faço a comparação e me dá duas naturezas de rendimento diferentes. Como que eu faço para barrar duas naturezas de rendimento na minha nota? Não dá para fazer isso, tá? O layout da RINF espera que quando você está lançando ali uma nota fiscal, que cada item, cada serviço esteja amarrado a somente uma natureza de rendimento. Nesse caso, a gente sempre orienta que vocês precisam analisar todos os códigos que tem ali para o grupo que faça sentido para a operação que vocês estão gerando e utilizem o código que faça mais sentido. Mas hoje não tem como amarrar duas naturezas de rendimento no mesmo item, a não ser que sejam itens diferentes. Aí você vai colocar um código por item, tá? É, sobre o R1000, o ambiente de homologação da Receita, ele ainda está separado nas versões 1.5.1, que é para produção, e a 2.1.2 para homologação. Então, é necessário que seja enviado um R1000 no ambiente de testes para poder dar início ao envio dos eventos ali para vocês fazerem os testes. Já na produção, os clientes que enviaram R1000 anteriormente não vão precisar encaminhar outro R1000, a não ser que tenha alguma alteração. Então, quando a Receita ela fizer a migração da produção da 1.5.1 para 2.1.2, não será necessário transmitir um novo R1000, porque o R1000 que já está lá, devido aos os eventos anteriores, vai continuar lá. É só iniciar os envios mesmo, a não ser que tenha alguma alteração. As regras iniciais para utilização consiste nas atualizações, né, que é necessário aplicar a expedição contínua do back-office, do TAF e do TSS. Dentro do TAF, alterar os parâmetros abaixo, que são o MV-TAF VLRE, que é o que indica o layout, para 2_01_02. O MV-TAF-AMBR, que é o parâmetro que indica qual ambiente da receita você vai fazer a transmissão, né? Sendo um produção e dois produção restrita, que é a homologação. E o MV-TAF-SURL, que é o RL do TSS para fazer a transmissão dos eventos. Com relação à rotina, o envio das informações é exclusivamente via POI, que é a rotina do painel REINF, tá? Não sendo possível enviar os eventos via TAFX REINF, que é aquela rotina anterior à apuração dos eventos, ela foi descontinuada. Bom, a gente já deu um resuminho inicial, então a gente vai dar entrada na parte das demonstrações, tá? Eu vou passar aqui para o Danilo Rosa, ele vai falar um pouquinho mais ali sobre a parte do faturamento, tá bom? Beleza, obrigado, Carla. Pessoal, então eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Só aguardar aqui. Pronto. Vou tentar compartilhar aqui. Eu tô hoje no home office, tá? Então, se tiver alguma instabilidade, vocês podem aqui me comunicar, que aí eu tento mostrar de novo aqui, tá? Bom, a gente vai iniciar aqui falando então do faturamento a respeito das alterações que foram realizadas no módulo, né? Então foram poucas alterações, o faturamento tem um envolvimento bem básico aqui, né? Que é a criação do campo de natureza de rendimento ali na SC6, né? Nos itens do pedido de venda, a gravação da tabela FKW durante o processo de preparação de documento de saída e a exclusão da tabela quando você tenha o processo de exclusão do documento de saída, tá? Esse PPT a gente vai disponibilizar ali para vocês, então vocês vão ter acesso aqui aos links, tá? A gente tem algumas referências aqui de documentação, tá? Sobre o campo, sobre a forma de cálculo ali e apontamento das naturezas de rendimento, tá? Eu vou demonstrar aqui, deixa eu só pegar aqui a minha base. Bom, aqui essa página a gente está demonstrando
porque é a página de programação de eventos que a gente tem. Eu vou enviar o link aí para vocês, tá? Se vocês vierem aqui, por exemplo, na aba de faturamento, já tem lançado aqui o evento que foi realizado no dia 23/8, foi a última quarta-feira, às 10 horas. O PDF da apresentação, ele está aqui, já disponível para vocês darem uma olhada. O vídeo ainda não está, porque ele está em processo de. A gente faz uma edição, uma publicação ali no YouTube, mas ele vai ser enviado também por aqui, tá? Então vocês podem também consultar nessa documentação. Bom, a nossa documentação principal sobre as naturezas de rendimento é essa daqui. Ela vai falar sobre o campo, vai falar sobre um vídeo que nós já temos publicado ali sobre o FAT e sobre o preenchimento automático também da natureza dentro do faturamento e assim também o processo caso você precise fazer a informação da natureza e do lançamento lá pelo TAF, tá? E aqui as documentações principais também estão linkadas, tá? Deixa eu só retirar a barra aqui, pronto. Bom, aqui é sobre o preenchimento automático da natureza, também estará ali junto da documentação principal e do PPT, tá? Ele fala sobre o preenchimento do parâmetro MVK de Pro, sobre o campo F2Q NatRem, que precisa ser preenchido para que a natureza seja sugerida automaticamente, tá? Bom, e aqui é o DT do desenvolvimento sobre as naturezas de rendimento, sobre a configuração da SA1 ali, né, do cliente, da SED, que é a natureza, e do produto, para que no faturamento você tenha ali o disponível, né, a gravação da FKW. Ele cita aqui até alguns exemplos de preenchimento, tá? Essa documentação também vai estar disponível ali para vocês. E bom, eu vou demonstrar aqui, tá? Eu tô dentro da minha VPN aqui, então se tiver alguma instabilidade, eu peço desculpa, tá? Eu já me justifico antes, porque quando a gente não confia na internet que tem, a gente já vai se justificando, né? Mas se tiver alguma instabilidade, eu tento mostrar. A gente tem um vídeo aqui dentro da apresentação sobre esse processo, tá? Mas basicamente eu estou aqui no pedido de vendas, eu tenho aqui na minha planilha a retenção do IR, né? E esse cliente aqui, ele não retém, então é o que a gente está falando sobre a autorretenção, né? No faturamento, então, foi criado aqui o campo de natureza de rendimento. Eu vou acessar ele aqui. Ó, esse é o campo, tá? Ele tem a pesquisa das naturezas aqui dentro do campo, onde você pode consultar as naturezas, porém, elas também podem vir do cadastro do produto, como foi colocado ali anteriormente, tá? E uma vez que você faz a preparação do pedido de vendas, né, do documento de saída, o sistema vai levar essa informação aqui para a tabela FKW dessa forma, tá? Identificando por um ID, o ID do documento, o imposto e a natureza que foi utilizada, além dos valores aqui, né, que o sistema vai apontar dentro da FKW, para que quando houver o processamento ali do REINF lá pelos módulos fiscais, ele utilize essas informações para envio, tá? Então, no faturamento é uma situação bem específica, né? Que é só quando há autorretenção, e a única necessidade é de preenchimento realmente do campo de natureza de rendimento. Essa informação da natureza de rendimento, ela não segue para o documento de saída, tá? Então, ele não vai ser gravado lá na SD2, ele vem aqui do pedido diretamente para a FKW, e se for necessário realizar alterações, né, nessas informações, se de repente você tiver alguma incorreção ou alguma necessidade de alteração, ela precisa ser realizada diretamente pelo módulo fiscal, ali pelo TAF, tá? E isso também está descrito na documentação principal, a forma como você pode fazer essa alteração ou inclusão ali dentro do TAF, tá? Bom, eu tinha um vídeo aqui para demonstrar, mas como acabou que a gente não precisou, eu demonstrei aqui pela minha base, então eu já passo aqui para o pessoal do Compras para eles iniciarem a apresentação das mudanças que houveram ali dentro do Compras. Se vocês tiverem perguntas sobre a parte aqui do faturamento, podem me mandar aqui pelo QIA e eu vou respondendo durante o evento, tá ok? Bom, então eu vou passar agora para a Solange. Sol, pode iniciar a parte de vocês do Compra, tá? Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente vai apresentar dois exemplos de inclusão de nota, uma para a geração do bloco 4020
que é a nota com fornecedor pessoa jurídica, e o outro para o bloco 4010, fornecedores pessoa física. E eu acabei de passar no chat aqui do nosso evento esse documento, que é o nosso centralizador. Ele contém as atualizações, né, que precisam ser efetuadas no sistema e alguns eventos que a gente já mapeou que podem ocorrer, bem como algumas informações das melhorias. E assim como o faturamento, a gente também pode carregar para o documento de entrada a natureza de rendimento cadastrada no produto. O procedimento é o mesmo, precisa alterar o CAD-PROD com essa informação. E aí, no cadastro do produto, a gente consegue vincular e, por sua vez, carregá-lo lá para o documento de entrada. Quando nós fizermos um documento de entrada, nós vamos gravar duas tabelas. A FKW, com os movimentos dos impostos, e a DHR, com o vínculo do item da nota com a natureza de rendimento. A natureza de rendimento sempre vinculada por item, por produto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha tela do documento de entrada. Utilizei aqui o fornecedor de pessoa física, o produto correspondente. Nesse caso, vou simular uma nota de 5.000 e vou usar o texto correspondente com a operação. Vou preencher. Então, aqui, só mostrando que nesse meu produto eu tenho a natureza vinculada. Bora. Isso. Aqui embaixo está devidamente amarrado. Então, por consequência, eu não preciso preencher caso seja a mesma operação, né? A mesma natureza correspondente a essa nota. Se for algo diferente, nada me impede de vir aqui e alterar a informação. Ô, Eu Sol, vou só. Oi. aproveitando, só para fazer dois adendos de duas perguntas que eu peguei bem recorrente aqui no chat, tá? Hum? Primeiro seria como que vincula a natureza de rendimento através do cadastro de produto? Acho que seria importante se você puder mostrar na nossa Mostrar. documentação. Isso. Na E documentação, ok, tá aqui. isso. E um outro ponto importante seria sobre a natureza de rendimento que você acabou de mostrar ali. A nossa tem uma lupinha. Então, tem gente perguntando também Sim, como que inclui aquela lupinha para facilitar a vinculação, né? tá. Você conseguir mostrar Deixa essas duas eu, melhorias? deixa eu achar o documento aqui, peraí. Deixa eu voltar nele aqui. Sobre Principalmente do cadastro de produto, tá? Cadastro de produto, tá, acho que já teve umas quatro perguntas sobre como que vincula. tá bom. Eu abro lá o cadastro do produto e eu coloco lá então. É sobre a consulta padrão, né? No campo NatRem, DHR NatRem, que é este campo aqui. Quando eu troco de É, tela, tá trocando? Não. não, não. Tá apresentando somente o documento de entrada, tá? Hum, Agora tá apresentando o documento de entrada. Isso. Agora tá aqui. Não, documento de entrada. Documento de entrada, Uhum. o documento ou o Proteus? O Proteus. Então aqui, tá. Eu acho Sobre que o você vai, preenchimento da lupinha é aqui, certo? eu acho que você vai precisar parar o compartilhamento e mostrar de novo. Uhum. Tá. Provavelmente você compartilhou somente a tela do Proteus. Desculpa interromper, tá? É que realmente é uma informação bem importante que tem bastante Claro, pergunta. não. Eu A acho que gente vale a pena precisa compartilhar fazer isso sim. Agora, o que está aparecendo? Eu compartilhei a tela lá principal, a tela da apresentação. do Proteus. Tá apresentando o Proteus, documento de entrada, natureza de rendimento. Tá. Então a dúvida deve ser sobre essa lupinha aqui, certo? Essa lupinha e o cadastro de produto, como que vincula essa natureza no cadastro, Tá joia. Agora que é o vamos lá. Eu troquei parâmetro para o CAD-PROD, né? documento. Troquei para o documento. Apareceu o documento? Apareceu sim, obrigado, viu? Ah, então tá certo. Desculpa, fui eu que compartilhei a tela errada, então. Não, imagina. Ó, então vamos lá. Nesse documento que eu mandei no link aqui do chat, isso aqui, ó. A gente ensina nessa situação como preencher, como colocar a consulta padrão da tabela FKX, que é o cadastro de natureza de rendimento. Aí aqui embaixo, na ocorrência 7, a gente fala
sobre o vínculo, mas eu vou mostrar um vínculo aqui então. Isso, só sobre essa parte aí, só para reforçar como que Uhum. funciona. O cadastro de produto, ele tem várias abas. E aí, como essa natureza de rendimento é um processo novo, é possível adicionar ali dentro do cadastro de produto uma nova guia. E aí, essa guia ela é adicionada através do parâmetro MVCAD-PROD. Então, nesse parâmetro, se vocês adicionarem lá, da forma que está aí na documentação, que é DH5 e F2Q, ele vai apresentar uma guia ali chamada complemento fiscal, e através desse complemento fiscal é possível vincular a natureza de rendimento através do cadastro de produto. Então, sempre que vocês selecionarem um produto lá no documento de entrada, automaticamente esse produto ele vai levar a natureza. Qual que é o Exatamente. ganho disso? De não precisar sempre ficar fazendo amarração manualmente. Então a gente tem um ganho de performance aí em relação. Claro que vai ter casos que a gente vai precisar alterar, mas aí pensando na maioria dos casos, ele já vai vir preenchido automaticamente. Isso aí. Então, aqui eu tenho um cadastro de um produto onde eu não tenho a natureza amarrada. Eu posso vir aqui, olhar para esse produto, ver qual é a funcionalidade dele e como é que você colocá-lo, por exemplo, como se fosse a natureza 13002, considerando que esse serviço fosse para essa situação. Ah, quais são os impostos que estão sendo considerados nessa natureza de rendimento? A gente tem a possibilidade de vir aqui, dar um visualizar, e aí a gente consegue ver, ó, esse imposto, ele só para o IR e serve tanto para pessoa física como jurídica. A gente fecha, dá um ok, ele vai vincular. No momento que eu for incluir a nota com esse produto, o sistema também vai sugerir. Será que sim, não? Isso aí. Então tá jóia. Então, voltando aqui na inclusão da nota da pessoa jurídica, ok, eu vou salvar o documento, Perfeito. Outra pergunta que eu acabei de pegar aqui bem interessante, ainda sobre isso, que eu acho que esse é um ponto que está gerando bastante dúvida. tá? Caso não exista a amarração lá da natureza no cadastro de produto, é possível vincular manualmente, tá, pessoal? Através do documento de Isso, entrada. Então, se isso. não tiver aqui no produto, você pode acessar outras ações, natureza de rendimento e vincular manualmente. Aí você Vou vai digitar o. fazer isso, perdão. Vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar desse produto e vou deixar ele sem, Não, que perfeito. era o que inicialmente eu ia mostrar também. Mas top, é isso aí. A gente A- consegue sim, no momento da inclusão do documento, vir aqui e vincular. Ou mesmo alterar, caso não seja a natureza correspondente, né? A Não, natureza de perfeito. rendimento correspondente. Até Então, peço para. desculpa de ficar interrompendo, tá só? É que Não, realmente tá tendo imagina. bastante pergunta disso, eu acho importante ressaltar essa parte. Tem Vamos bastante dúvida de aproveitar. O que a como. gente já puder responder ao vivo, melhor. Perfeito, obrigado, Sol. Imagina. Então vamos lá. Olhando aquela nota que eu acabei de incluir, então eu tinha dito que nós geraremos um registro na DHR, um ou mais, né, dependendo da quantidade de itens, e registros na SKW, dependendo também dos impostos que estiverem na nota. Então, olhando isso aqui, é exatamente isso que eu acabei de falar. A minha nota só tem um item, ele vinculou a natureza de rendimento ao documento e ao item. E na SKW, que é a tabela que o RENF olha, acho que o extrator é que olha ela, estão aqui, nessa minha nota tinham esses três impostos, e aqui estão os três impostos. A mesma coisa como o Danilo falou do faturamento, a localização dos movimentos aqui dentro se faz pelo FKW e DDoC. Qualquer dúvida a gente consegue achar dentro da tabela FK7. A gente tem aqui o identificador e aqui a gente tem o número da nota, então fica mais fácil de conseguirmos localizar qual é o identificador deste título, né, desta nota.
aqui especificamente do título, que é E2, com esse conteúdo do FK7 DDoC, a gente vem aqui na FK7, na FKW, e consegue localizar os movimentos da nota. Então, muito bem. Agora vamos fazer a inclusão da nota para o fornecedor pessoa física, considerando o bloco 4010. Então, aqui eu tenho aquele produto que nesse momento está sem a natureza de rendimento. Eu tenho o meu texto de pessoa física também. Aí aqui, natureza de rendimento, tá vazio. Ah, eu sei que tem que ser a 13002, ou eu não sei qual que tem que ser, mas eu venho aqui e procuro. A única coisa que nós aqui não conseguimos dizer é para qual processo, qual natureza vai ser necessária ser usada. A gente instrui o cliente a procurar o Cefaz e a alinhar esse tipo de informação diretamente lá, porque para nós, para efeito de sistema, a gente precisa preencher a natureza. Mas qual natureza ser usada em qual processo, em qual momento, a gente não consegue dizer. Então, nesse caso, eu estou simulando uma situação da entrada de uma nota considerando essa situação. Aí eu vou aqui e vou salvar a nota. Do mesmo jeito, ele gerou na DHR, do mesmo jeito, ele gerou na SKW, e aí o processo segue passando pelo financeiro e chegando até o TAF. Tem mais alguma pergunta aí, Danilo, que a gente consiga Pessoal, responder? tem sim, eu vou te colocar numa saia justa, viu? Bora. É, é uma pergunta mais polêmica. E aí eu vou deixar aqui porque eu acho que é dúvida de todo mundo. Hum, Caso informe uma natureza de rendimento errada no documento de entrada, hum. ou esqueça de vincular a natureza de rendimento, qual que é o processo que deve ser realizado? É possível E- alterar o documento de entrada? Não, né? Por padrão, a gente não altera um documento de entrada já classificado. Aí a Perfeito. gente tem dois caminhos. Ou a gente exclui a nota ou estorna a classificação, ou a gente consegue alterar diretamente no TAF, e nesse documento que a gente está usando como centralizador, existe um evento que está tratando dessa situação. Existe uma ocorrência lá no qual a gente passa uma documentação explicando justamente isso. Então, Qual nós que é não a temos ocorrência, Sol? alteração. É o evento 8. A ocorrência 8. Perfeito. Então, Tá pessoal, quem está aqui. com dúvida aí sobre a questão de incluir uma natureza incorreta ou esqueceu de incluir, então basicamente é o que a Sol comentou, não é possível alterar o documento de entrada, tá? O documento não se altera. E aí a opção seria a exclusão do documento ou a estorno da classificação. E aí, se não for possível realizar nenhum dos dois processos, seria o complemento ali diretamente no TAF, conforme indica aí na documentação, na ocorrência 8 da documentação. Eu vou Hum, mandar a documentação novamente para vocês, tá? Para caso alguém não tenha recebido antes. Obrigado, certo. viu, Sol? Imagina, tem mais alguma? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma que dá para aproveitar para todos. Ah, Dan, eu acho que vale a pena comentar uma coisa que eu estou pegando muito nos tickets. Os clientes estão com a seguinte dúvida: existe a melhoria da natureza de rendimento amarrado no cadastro do produto e amarrado na natureza financeira, na SED, aonde o sistema vê qual dessas melhorias, né? O que que ele enxerga em que momento. Então, assim, tudo que está no cadastro do produto, a natureza de rendimento que está no cadastro do produto, como o Danilo Rosa do Faturamento comentou, nós vamos sugerir nos processos com notas. Então, ou seja, para as notas de saída e para as notas de entrada. Olhamos natureza de rendimento
cadastro do produto. Mas as situações onde o título ele é incluído diretamente pelo financeiro, uma inclusão manual, aí a melhoria foi amarrar a natureza de rendimento à natureza financeira, para que haja a sugestão da mesma forma. Não, Tinha algo perfeito, nesse só. sentido por aí? Não, não teve essa Não. pergunta. O que teve, e aí eu tô recomendando aqui através do nosso QA, Hum, é em relação à natureza de rendimento na linha do produto, em vez do botão outras ações. É, assim, quando fala da construção aí do programa, eles fizeram através do botão outras ações e aí a gente não tem informação técnica do porquê foi escolhido essa funcionalidade através de outras ações ao invés da linha do produto. Então hoje não tem como incluir ali na linha ali da SD1, tá? Claro que caso vocês queiram e como é muito pertinente, vocês podem abrir ali uma sugestão de melhoria através da nossa central colaborativa e aí sugerir essa inclusão ou algum ponto de entrada para trazer a natureza de rendimento ali para a linha do produto, tá bom? Mas por isso. hora aí fica como uma sugestão de melhoria. E aí, falando sobre sugestão de melhoria, tem bastante clientes que têm receio de, eu abro sugestão e não tenho retorno. E na verdade, assim, ali a página da sugestão de melhoria central colaborativa é um canal que vocês têm contato diretamente com o desenvolvedor, o PO do produto que responde. Então, tudo que vocês passam ali, o PO ele analisa e aí verifica a possibilidade de incluir ou não. Nem tudo é possível fazer, todas as ideias são importantes, então se vocês têm alguma melhoria para o produto, vale muito a pena sim incluir. Não entenda que é uma sugestão banal. Vale a pena sempre sugerir. E aí eu até incentivo vocês darem mesmo sugestões ali para melhoria constante do produto. E aí, se tiver alguma possibilidade do PO incluir ali nas próximas inovações, eles vão incluir. E se não for possível incluir naquele momento, eles vão te dar um retorno, tá bom? E aí, só para reforçar, quem responde aí a central colaborativa é diretamente o produto, que faz a avaliação ali da possível inclusão ou não. Mas hoje, no momento, não é possível incluir na linha do produto, e sim em outras ações ou no cadastro de produto, tá bom? Complementando, eu acho que até complementando um pouco do que o Danilo Rosa falou do faturamento, eles não gravam a informação da natureza de rendimento na SD2, no item lá da nota, né? Eles gravam direto na FKW. Nós no Compras temos a DHR, que é ela que grava os vínculos, né, da natureza com o item. Então, assim, não, nenhum dos dois está gravando diretamente no item. Estamos gravando as informações em tabelas diferenciadas. Um outro ponto que eu queria, e aí é o último, eu prometo, para não tomar muito tempo, é sobre esse campinho aqui. Tipo de produto, tipo de serviço. Como a Carla comentou no começo, esse campo, ele é direcionado ao bloco 20 do Renfe e não do bloco 40. E a gente está tendo alguns clientes com essa dúvida. Ah, a gente não está preenchendo esse campo, não está levando. Não, realmente, o bloco 40, ele não olha esse campo, ele não olha essa informação. Ele olha a natureza de rendimento. E Show, assim, só. eu finalizo por aqui e passo agora a, a apresentação para o Romário, do financeiro, para dar continuidade. Pessoal, muito obrigada e a gente está à disposição. Sim, compartilhei aqui, Fábio. Estão visualizando a tela cheia? Estamos visualizando aquela 4, financeiro, o PPT. Ok. Obrigado, Fábio. Bom, pessoal, bom dia. Sou o Romário, analista do suporte financeiro Proteus. Então, aqui irei falar dos cadastros e movimentos a serem realizados no módulo financeiro. Bom, natureza de rendimento. Então, a premissa para o título ser considerado nos eventos, né, da série R4000, né, é o vínculo com a natureza de rendimento. Então, após a aplicação dos pacotes do back-office, rodado o PDDistri, né, assim que acessar qualquer rotina do módulo financeiro, né, para não depender dos cadastros manuais da natureza, então foi disponibilizado, né, um facilitador que fará a carga automática, uma tabela autocontida com as naturezas de rendimento.
da tabela 01 do FD Reinf, né? Então, aqui demonstra um exemplo. E também, por padrão, a rotina FINA 028, que é a rotina da natureza dos rendimentos, ela não vem no menu, mas ela pode ser colocada, né, assim, via configurador, e essa rotina sendo disponibilizada, é possível realizar uma inclusão, alteração ou até exclusão da natureza de rendimento, tá? Então, por padrão, ela não vem no menu, mas é possível colocá-la e assim poder realizar essas ações, tanto inclusão, alteração ou exclusão de alguma natureza. Vamos falar agora aqui do títulos versus naturezas de rendimento. Então, vale sempre lembrar que tem bastante dúvida. Aqui o campo natureza de rendimento no módulo financeiro só fica liberado para preenchimento quando é um título avulso, sem vínculo com documento de entrada. Então, acabei esquecendo de informar minha natureza de rendimento lá no Compass, conforme demonstrado pela Solange. É possível alterar no financeiro? Não, não é possível, porque são tabelas diferentes. Quando inclui direto no financeiro, é uma natureza de rendimento para o título. Então, quando vem pelo documento de entrada, é uma natureza de rendimento por item e por produtos. Então, não é possível alterar, são tabelas diferentes. No financeiro, só vai ficar liberado esse campo quando for incluído um título avulso, direto pelo módulo financeiro. Então, aqui demonstro um exemplo, natureza de rendimento, e também vale lembrar que o tipo de serviço também, se o mesmo título, também deve ser informado para ser enviado o tipo de serviço no bloco 20 e a natureza de rendimento no bloco 40. Então, aqui, o vínculo do título versus natureza de rendimento, né, deve ser sempre no título principal. O exemplo, no título NF, boleto, RC, né? Então, ele não deve ser informado no meu título de imposto, no caso, no meu título do tipo TX. Tá? Então, sempre quando for estar incluindo, deve ser informado no complemento do título a natureza de rendimento para o meu título principal. E um detalhe importante, títulos de impostos que são inseridos manual no financeiro, né? Sem vínculo com natureza de rendimento, ou uma natureza um documento que eu acabei incluindo, que essa natureza ou fornecedor não está parametrizado para ser calculado de forma automática, essas informações não são enviadas para o TAF, tá? Então o extrator não vai estar enviando essas informações. Então, deve estar correto a natureza de rendimento, a natureza da SCD, natureza financeira, e o seu fornecedor para fazer o cálculo correto dos impostos. Bom, agora aqui falar um pouquinho da tabela FKW e a FKY, né? Então, como vínculo realizado, né, serão gravadas as tabelas auxiliares, né? Então, contendo os dados dos títulos, dos seus tributos e das suas naturezas de rendimento. O que também gerou muita dúvida, a questão da tabela FKW, né, que ela vai gerar para dados na emissão do título, né? Então, conforme demonstrado aí pela Solange e também pelo faturamento, assim que incluir um documento de entrada, documento de saída, né, ele vai estar preenchendo essa tabela FKW. Ela irá trazer os valores, né, dos impostos, né, ser preenchida a natureza de rendimento, né, no complemento a natureza de rendimento, o complemento do título, né? Então, seu parâmetro MVBX10925, que determina o modo de retenção, né, do PCC, quando ele estiver igual a 2, né, vai estar gravando somente nessa tabela FKW. A tabela FKY, ela só vai ser gravada quando o seu parâmetro MVBX10925 estiver igual a 1, quando o fator gerador da retenção será na baixa, tá? Então, nesse momento que ele vai estar gravando ali os dados da baixa do título, se for realizada uma baixa parcial. E também aqui um detalhe importante, né, que a natureza de rendimento, ela sempre deve ser sempre, né, preenchida, né, antes da baixa do título, né, caso teve algum esquecimento, né, antes de realizar essa baixa, né, também é possível poder estar alterando, né, para assim poder realizar as gravações corretas ali nas tabelas FKW e ou na FKY, né. E caso também assim não a natureza de rendimento não tenha sido preenchida, né, antes da baixa, a mesma pode ser desfeita, né? Então também informa aqui, demonstra, né, também está documentado, né, que será necessário o preenchimento, né, desses dados, né, diretamente no TAF, né? Então tem ali cada rotina específica, né, referente à nota fiscal, quando é o título a pagar, a baixa do título a pagar, quando também é o auto-retenção do IR, né? Também tem as rotinas aqui demonstrada para cada ação ser realizada, né?
Bom, agora vamos falar aqui da isenção do IRRF, né? Então, no bloco 40, né, FDRENF também a Receita solicita o detalhamento, né, do não recolhimento do IRF, né, devido ao beneficiário do pagamento do fornecedor isento. Então, aqui temos um exemplo, né, tá no print demonstrando, o vínculo da isenção do título deve ser também pelo botão complemento do título, né? Então, através da aba superior, complemento do título versus impostos, então deverá também ser preenchido o tipo da isenção, né? Que é ela também cadastrada previamente através da rotina FINA 985, né? Cadastro de complemento do imposto. Então, aqui demonstra também um exemplo do valor da base, da pensão alimentícia, né? Poder realizar essa ação. Dedução da base do IRRF, né? Então, também no bloco 40, a Receita também solicita o detalhamento da dedução legais, né? Aplicado para o cálculo do IRF para a pessoa física, né? E aqui também demonstramos que é na aba do complemento do título, do imposto, né? Versus título, né? Para poder também realizar essa ação, né? Então, exemplo aqui de uma pensão alimentícia no valor de R$ 500. Podemos informar ali uma ação de subtração, né? Temos também ali os cadastros, poder também ser realizado no complemento do título. Suspensão da retenção do IR, do PIS, COFINS, CSLL, né? Também a Receita solicita também esse detalhamento do não recolhimento, né, desses tributos, né? Devido a uma decisão de algum processo judicial ou administrativo. E o processo administrativo, né, judicial, ele deve ser cadastrado, né, na rotina MATA 967, né, com processos referenciados, né? E também o vínculo, né, deverá ser feito também pelo botão complemento do título, né, através da aba superior, complemento do imposto versus títulos. Então, ali também demonstrando um exemplo do PIS, COFINS, CSLL e um tipo de processo ali judicial, federal, ou algo também, um processo administrativo. Bom, esse PDF, conforme já foi falado no início da demonstração, né, que realmente tem os links aqui disponíveis, tanto dos cadastros da natureza, tudo o que foi falado, complemento do título, do imposto, das WFKY, né, da isenção. E agora eu vou demonstrar aqui um processo, uns vídeos demonstrando cada evento do R4080, 4010 e do 4020. Vou só interromper aqui a apresentação. Fábio, só me confirma se eu vou estar demonstrando o vídeo, tá? Acho que foi aí, né? Isso, correto. Então, ok. Então, aqui primeiro eu vou demonstrar um exemplo do R4080, né? Uma retenção do recebimento, né? Uma autorretenção, conforme demonstrou aqui pelo Danilo, mas pelo faturamento. Então, nesse cenário, eu vou demonstrar direto pelo módulo financeiro, né? Então, o único voltado para a parte do recebimento, né? Então, aqui vou estar demonstrando aqui os cadastros, tanto do meu cliente, né? E até falar um pouquinho antes que o que seria uma autorretenção, né? Que é quando eu emito uma nota fiscal de uma venda, de um serviço, e quem faz o recolhimento do imposto de renda, né? Sou eu como prestador de serviço, não o meu cliente, como meu tomador. Então, eu faço a retenção do meu imposto, né? Então, isso é aplicado para a empresa de publicidade, propaganda, né? Não são todos segmentos desse que atuam nisso. Então, nesse exemplo aqui, estou demonstrando o meu cadastro de cliente. O exemplo aqui para recolhe o RF está igual a não. Os cadastros a serem realizados para esse processo. Demonstra a minha natureza financeira. Aqui na aba Imposto. O meu recolhe IRF também está igual a não. Temos também aqui a documentação, que as dúvidas referentes a esse campo, que é do R4080, uma inclusão direta pelo financeiro, tá? Seguindo esse passo a passo, ele já vincula os cadastros do cliente e da natureza. E o exemplo que eu estou seguindo é esse segundo, que a retenção é feita pelo emitente, ou seja, gera o título do IR no contas a pagar, pois o meu D recolhe IRF, né? Não, então significa que a retenção não é feita pelo cliente. Então, eu estou seguindo esse cenário da documentação como exemplo.
Dando continuidade, também demonstra aqui a natureza de rendimento, que ela já está, a natureza de rendimento financeira já vinculada, né, à natureza de rendimento, né? O ED NAT-REM. Então, conforme também falado nas outras apresentações, essa é a natureza para vincular os títulos direto pelo financeiro, tá? Então, a natureza de que eu informo no ED NAT-REM não será preciso preencher lá no complemento do título, que já vai ser uma carregar automática. Então, é um facilitador, né, para caso acabe esquecendo de preencher a natureza de rendimento. Então, agora eu estou incluindo meu título no contas a receber. Um título do tipo NF, vou utilizar a natureza que eu demonstrei, que já está configurada, né, e também o meu cliente, para o evento R4080. Nesse momento ele já está validando as informações para a inclusão do título. Reteve ali a questão do meu IRF, né? Demonstra aqui no complemento do título que a natureza já foi carregada, preenchida automático. Um facilitador para já gravar a informação. Vou salvar aqui o meu título. Bom, título do tipo NF, vimos que ele gerou aqui no contas a receber, tá? E no contas a pagar, ele gerou o meu imposto. Então, ele gerou no contas a pagar o meu imposto do IRF. Então, esse aqui demonstrando um processo da uma autorretenção sendo realizado. E aqui agora até vou demonstrar também uma parte até mais técnica, né? Como para poder localizar se foi gerado correto a FKW, né? Tanto no banco de dados, podendo filtrar a tabela auxiliar FK7 pelo número do meu título. Apenas uma informação mais técnica, então eu já localizei que ele foi gravado nessa tabela auxiliar. Agora, como é que eu devo localizar a FKW? Então, pelo FK7 ID Doc, esse mesmo ID ele é gravado na FKW. Então, vou dar consultando e demonstrando que também ele está amarrado na minha FKW, né? Então, com isso, o extrator já vai visualizar essa informação para poder enviar esse registro. Então, está gravado o valor do IRF, a natureza de rendimento, porcentagem, né? O valor do imposto, tudo sendo gravado da maneira esperada. Então, agora no extrator, demonstrando lá o período que eu vou estar filtrando, o período da inclusão desse registro, né? Vou apenas demonstrar o tipo de saída como TXT, até para ficar visível, demonstrar como é que é gerada essas informações, né, no layout, né? Na aba financeira também os parâmetros. Selecionando os layouts, né, a filial que foi realizado o processo e processando agora os layouts. Ok, processo concluído. Então, no final, demonstra ali que foi gerado com sucesso o layout T162, né, que é o pagamento beneficiário, né, não identificado para autorretenção. Então, foi gerado com sucesso. Então, visualizou as informações que foi gerada no título. E agora aqui no TXT, demonstra também como é que ele deve ser demonstrado no layout, o layout T162. Então, foi gerado com prefixo, número do título, a natureza, a data, o valor do título, do imposto. Então, uma informação para poder ser demonstrada. Claro, se for rodar agora banco de dados, essa mesma informação que está no TXT também deve estar processando para a tabela do TAF. Então, esse é o primeiro exemplo do R4080. Agora vamos para um próximo exemplo de um outro evento. Deixa eu pegar aqui outro vídeo. Vamos demonstrar agora o R4020. Então, o evento R4020, que é um título a pagar com a retenção do IR, PIS, COFINS e o CSLL, tá? Então, o título a pagar deve possuir, né, um fornecedor e natureza financeira que permitam realizar, né, a retenção, né, desses impostos, né, para a pessoa jurídica. Então, agora aqui no contas a pagar, demonstrar um exemplo com a inclusão de um título para gerar o bloco 4020, título NF, demonstrar uma natureza com financeira para calcular o PCC,
e o RF, já tem vinculado também uma natureza de rendimento. Vou selecionar agora um fornecedor do tipo jurídico. Dando continuidade nas informações, informar o valor do título, que ele depois já vai realizar a retenção dos impostos. Pronto, reteve os impostos, IR, PIS, COFINS, CSLL. Também demonstrando que a natureza de rendimento também já foi carregada para complemento do imposto e do título, né? Pronto. O título foi finalizado e até demonstrou aí, né, que o IRF e o PCC nesse exemplo aqui, demonstrei como tivesse na emissão. Então, todos os impostos já gerados. Então, agora, nesse momento, vou realizar a baixa do meu título, né? Que é o pagamento. Então, um detalhe também importante que eu também gera muitas dúvidas. Em que momento será enviado o meu layout T158? Então, a partir do momento que eu realizo o pagamento do meu título principal, da minha NF. E lembrando também que eu estou utilizando aqui o motivo débito CC. Devo utilizar um motivo de baixa que movimenta banco, senão não vai ser enviado. Então, o impostos, o PCC, o fator gerador, será enviado quando eu realizar o pagamento da minha NF e não dos meus impostos. Então, realizei o pagamento da minha NF. Agora, o próximo passo é o extrator fiscal. Demonstra também um período, né, que eu devo estar sendo filtrado. Então, sempre o período também que eu realizei o pagamento abaixo do meu título principal. Vou demonstrar também um exemplo do tipo de saída TXT para poder demonstrar como é que vai ser gerado no o layout do T154 e o também T158, que é o cadastro do pagamento. Selecionando aqui as filiais e logo em seguida processando novamente os layouts. Processo concluído, então, ao consultar, podemos visualizar o T154 sendo gerado com sucesso, cadastro de recibo e fatura, né? E o T158, né? Cadastro de pagamentos. Então, processo gerado com sucesso. Desse exemplo aqui, o referente ao bloco 4020. Então, demonstra aqui o T154 sendo gerado, a natureza de rendimento, o valor do título, IRF, e também o B4020, o pagamento, que é o T158. Também a natureza de rendimento e cada linha referente ao imposto, tanto do PIS, COFINS, o CSLL. Tá? Então, aqui, após configurações serem parametrizadas, cadastro de natureza, fornecedor, realizar o pagamento do meu título NF e com o motivo que movimenta banco, motivo da baixa, né? Então já está preparado para poder ser enviado essas informações para o TAF. Bom, finalizado esse processo, agora eu vou demonstrar também um evento do R4010, título a pagar com retenção de IR, pessoa física. Só estou interrompendo aqui para compartilhar aqui o próximo vídeo.
Pronto, agora vamos também pelo contas a pagar, né? Então aqui o título também deve possuir um fornecedor, né, na SA2 e uma natureza financeira, né, na SCD, né, que permita também a retenção do IR, né, para a pessoa física. Então, selecionando a natureza para o cálculo do IRF, nesse exemplo demonstra que não tem preenchido o facilitador, né? Então, estou selecionando o fornecedor, pessoa física, o cadastro dele, dando prosseguimento na inclusão do meu título direto pelo módulo financeiro. Informando ali o valor do meu título para ele já validar as informações das retenções. Podemos ver que já teve ali o valor do imposto sendo deduzido. Agora, em outras ações, complemento do imposto, né? Vi que eu não tenho a natureza facilitador preenchido, então devo preencher ali manual. Então, podemos demonstrar que realmente o campo é liberado para preenchimento, quando é o título direto pelo módulo financeiro. Vamos dar um confirmar para salvar as informações, né? Gerado com sucesso e salvar o título. Título foi incluído, título NF, gerou o imposto IRF na emissão parametrizado. E nesse exemplo aqui, vou até realizar a baixa, mas também por ser um IRF, né, se eu poder já enviar o extrator, também já seria ser enviado, por causa que o IRF já está na emissão. Realmente, já realizando a baixa, ele também vai estar levando uma linha do pagamento, né, mas caso tenha algum cenário que só reprocessando o extrator, não precisando baixar o R4010, o IRF, também já é enviado para o extrator. Então, demonstrando agora o processamento no extrator, filtrando o período que está o meu título. Dando um avançar para prosseguir com o processo, né? Só demonstro também que já está envolvido as informações tanto do layout do T154, que foi gerado com sucesso. E agora aqui é só interromper e demonstrar aqui a tela do TXT. Referente ao mesmo exemplo que muda fornecedor pessoa física para jurídica, né? Como um bloco 4010, esse exemplo aqui que ele foi gerado. Também a natureza de rendimento, vinculado ao valor do meu título, do IRF sendo gerado. 4010. E por realizar o pagamento, ele apenas levou uma linha, né, do meu título, que foi referente ao cadastro da fatura. Só interromper. Concluindo aqui, agora eu só vou demonstrar alguns... Minha tela principal, Fábio, só confirma se vai estar indo aí na documentação do TDN, tá? Pode deixar. Gerou muitas dúvidas, que eu estou demonstrando aqui uma documentação que é referente, até na primeira apresentação, falou referente à tabela FKY, tá? Então, temos aqui a documentação, gravação dos impostos, natureza de rendimento, né? Realmente aqui informa que, caso o ambiente estiver configurado para tratar os impostos na emissão, né, a integração para o TAF ocorrerá somente abaixo do título a pagar, né? Seja na baixa total ou parcial, né? Então, a gravação dos impostos não será na tabela FKY, tá? Então, nesse cenário, às vezes os clientes estão fazendo validações e estão esperando que se o imposto está na emissão, que seja gravada essa informação. Mas não, elas não serão gravadas, só será gravadas a baixa só é somente na tabela FKW, tá? A FKY só vai ser gravada quando o PX10925 estiver igual a 1. Uma outra documentação. Estou demonstrando agora quais fatores geradores, Fábio. Foi aí também? Mudou a tela? Mudou. Tá.
Importante também essa documentação, quais os fatores geradores serão considerados no extrator fiscal. Então, aqui documenta, referente ao IRF, inclusão do título a pagar, título avulso ou documento de entrada, se tiver igual aqui na emissão, ou dois na baixa. Aqui ele demonstra essa documentação importante que informa qual campo que vai ser filtrado. Então, IRF, E2 emissão, E2 emis 1, E2 emissão, né? Se for pelo documento de entrada, também aqui ele informa quais campos, se estiver na baixa. E o mais importante aqui também que gera muitas dúvidas é o PCC. Quando que vai ser enviado o PCC? Então, independente da configuração do parâmetro MVBXD925, né? Aqui informa que o extrator irá considerar como fator gerador o PCC o pagamento do título principal. Então, pagou a NF, DP e BOL através do FK2 data. Então, você pagou o título NF, ele vai estar gravando a data do pagamento principal. Então, é importante essa documentação que aqui está definida quais campos, em que momento será enviados os registros para o TAF. Bom, agora essa parte foi das informações necessárias tanto dos cadastros e movimento do processo do financeiro. Agora vamos prosseguir, né, com a demonstração para o módulo do TAF. Estão visualizando? Estamos sim. Ah, A apresentação. Estamos sim. Legal, obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho da parte do TAF, então, o que teve de alteração. Teve algumas questões ali que mais para frente eu vou falar um pouquinho, acredito que vai já dar uma clareada em algumas questões aqui envolvendo o TAF. Inicialmente, na questão do layout único, né? Para adequação da nova versão, foi necessário criar e alterar alguns layouts do TAF para recepcionar algumas informações, as novas informações. Essa atualização do layout contempla a integração via banco a banco, TXT e TSI, quando se tratar de notas fiscais, tá? Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto também. Então, a gente tem aqui como... A gente teve alteração no T013, no T154, teve alteração em alguns dos layouts que já são gerados normalmente. Aí teve a inclusão desses novos cadastros aqui. O T158 para o pagamento, o T159, que é o cadastro de FC e SCP, e o T162 para os títulos de autorretenção. No caso do TSI, ele está adequado para o envio das informações do novo layout para movimentações fiscais. Para os dados do financeiro, ainda é necessário utilizar o extrator, tá? A gente ainda não, o TSI ainda não faz a parte do financeiro. Bom, vou falar um pouquinho sobre cada evento, né? O 1050, que é a tabela de entidades ligadas, quando o contribuinte declarante possui faz a inclusão, alteração, exclusão de entidades ligadas ali que sejam fundos ou clubes de investimento ou sociedades em conta de participação. No caso, se houver alguma nota, ou se houver algum movimento do 4010 e 4020 que for relacionado a pagamento de lucros ou dividendos de sócios, é necessário que o número de inscrição seja o mesmo encaminhado no 1050. Aqui tem um exemplo de como fica preenchido esses dados. Já o 4010, que é o pagamento para beneficiário pessoa física, são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física. As pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas físicas nos termos da legislação vigente. Nesse evento, não deve ser entregue de rendimentos decorrentes de trabalho, pois esses devem ser entregues no e-social. Então, tudo que for de pagamento que possuir algum tipo de vínculo empregatício ou origem de folha de pagamento não vai para esse evento, tá? Somente movimentação fiscal, esse tipo de operação. O evento 4010, ele considera o IR como 12 ou 28, que é o emissão ou pagamento. Os códigos do imposto, no caso. Qual que é a prioridade das informações? Quando um mesmo documento estiver no TAF em 3 cadastros diferentes, a nota, o título e o pagamento, a prioridade vai ser o seguinte: o IR na emissão,
a prioridade são os títulos e depois as notas fiscais. Se o título e os documentos estiverem vinculados, buscaremos as informações apenas dos títulos. E o IR na baixa somente será utilizado as informações do pagamento, tá? Pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas jurídicas no termo de legislação vigente. Então, nesse caso aqui, é para informar pagamentos a pessoas jurídicas. Já no 4020 é considerado tanto o IR como emissão ou pagamento, o PIS, o COFINS e o CSLL. A prioridade das informações do 4020 segue a mesma lógica. Quando for IR na emissão, vai ser os títulos e depois as notas. Se tiver um vínculo do título com a nota, vai buscar primeiro do título. Por que que foi feito dessa forma, tá? Pode ter alguma situação, vou dar um exemplo aqui, uma nota lá que foi lançada que não atingiu o valor mínimo de R$ 10, o IR. Quando o título for gerado no financeiro, o vínculo ali do título com o movimento que vai lá para o painel REINF, ele vai levar só a base do IR, não o valor. O cálculo ele precisa existir, só que nesse caso ele não vai levar o valor. Então, ele vai buscar primeiro do título por conta disso, porque se eu olhar a nota fiscal primeiro, ele vai olhar o valor que foi gravado nas tabelas da nota. Porém, se eu olhar o título primeiro, ele vai ver que só tem somente a base, porque não atingiu aquele valor mínimo dos R$ 10. Por isso que existe esse tratamento, porque podem existir cenários que esse tratamento do valor ali do IR vai vir do título, entendeu? Pode haver situações onde o mesmo beneficiário possui um título emitido e pago no mesmo dia, onde incide o IR na emissão e o PIS e o COFINS, que seria na parte da baixa. Nesse cenário, fazemos um tratamento para considerar o valor bruto apenas de uma das origens, enquanto a base de cálculo irá considerar o título para o IR e o pagamento para o PIS e COFINS. Se houver uma emissão e um pagamento de documentos diferentes no mesmo dia, iremos somar o valor bruto dos dois documentos. Aí aqui só para falar um pouquinho de como fica o cadastro do fornecedor nos casos de residente ou domiciliado no exterior. As informações do residente no exterior devem ser informadas no cadastro de participantes. Para que ele seja entendido como um residente no exterior, é necessário que a UF do cadastro esteja como EX e o tipo de pessoa como outros. Aí, para identificar se esse participante no exterior é pessoa física ou jurídica, para definir ele se vai para o 4010 ou para o 4020, é necessário informar o campo TP pessoa EX, que é esse campinho aqui de baixo. 4040. Já o 4040, ele é o pagamento para beneficiários não identificados. Então, no caso, esse evento você só vincula o IR, no caso, e não é necessário vincular o ID de tributo. E ele só vai ser aceito quando você utilizar uma natureza de rendimento do grupo 19, da tabela 1 de natureza de rendimento. Esse evento, ele não tem um vínculo com o fornecedor, porque a Receita ela espera que, como não tem a identificação, não tenha necessidade de mandar um participante vinculado a esse movimento. Hoje, esse evento ele é feito diretamente no TAF, tá? Então, tem lá dentro do TAF tem esse cadastro aqui, pagamentos, créditos a beneficiários não identificados. A gente inclui diretamente lá no TAF esse evento e faz a transmissão dele posteriormente. Ele tem um cálculo diferente. A RINF espera que o valor do IR informado nessa tag base IR seja correspondente ao valor líquido mais 65% do próprio valor líquido. Se o valor da base for diferente desse cálculo, a Receita vai rejeitar. R4080, retenção no recebimento.
são enviadas as informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora de serviços, também conhecido como autorretenção. O 4080 só possui imposto IR e não é necessário vincular o ID de tributo. Só serão aceitos os eventos R4080 que utilizarem natureza de rendimento do grupo 20 da tabela 1 da RINF. O cadastro, caso a inclusão seja feita diretamente pelo TAF, porque pode ser feito pelo pedido de venda, pode ser feito pelo financeiro, mas também pode ser feito direto no TAF. É o mesmo do 4040, só que só vai ser considerado quando a natureza do documento for a receber e tiver um participante vinculado. Antes de eu avançar aqui para a parte do fechamento, eu vou só dar um ponto aqui sobre o 4080, porque surgiu bastante questionamento, tanto em tickets quanto aqui também nas perguntas, sobre como o tomador envia o 4020 quando o prestador mandar os dados do 4080 e já fizer a retenção do IR. Eu vou mostrar na parte da demonstração um exemplo de como que fica essa informação no 4020, tá? Eu acredito que vai ter bastante recorrência desse cenário. Fechamento e reabertura dos eventos da série 4000. O R4099, ele vai ser o responsável por fazer a transmissão do fechamento e da reabertura do período do bloco 40, tá? No caso, diferente do R2099, o R4099 não possui um evento de reabertura, pois a reabertura vai ser feita por esse próprio evento. E ele é separado do fechamento e reabertura do bloco 20. Então, eles vão funcionar de maneira independentes. O envio de um dos eventos não desobriga a entrega do outro. No painel REINF, ao fechar um dos eventos, os eventos de tabela e os eventos relacionados àquele bloco que foi fechado serão desabilitados para aquele período. Por exemplo, se vocês encaminharem um 4099, os eventos R1000, 1050, 1070, 4010, 4020, 4040 e 4080 vão ficar desabilitados do painel. Já os de movimento vão continuar habilitados porque não foi feito o fechamento deles. R9005. Esse é o arquivo gerado pelo ambiente lá da Receita, da RINF, e retornado ao sujeito passivo cada um dos eventos periódicos da série 4000. Ele possui já as informações totalizadas de valores e base de cálculo e os respectivos tributos, com base nas informações prestadas pelo sujeito passivo, funcionando também como recibo de entrega dos eventos. Cada 9005 pode conter um ou mais códigos de receita, dependendo das naturezas de rendimento enviada nos eventos que originaram o evento de retorno. Aí aqui tem um exemplo de um 9005, mostrando o código de receita, a natureza de rendimento. Já o 9015 é a consolidação das retenções na fonte. Ele vai ser retornado quando você faz o fechamento, depois que você faz o fechamento do período. Então, vai haver apenas um evento 9015 para cada evento de fechamento do período de apuração. O retorno com sucesso do evento de fechamento e geração do respectivo totalizador 9015 resulta no envio pela REINF dos débitos e créditos tributários apurados para a DCTF Web. Aqui também é um outro exemplo do cadastro preenchido. Bom, eu vou mostrar aqui um vídeo demonstrando a parte ali do processo do extrator, né? Que o pessoal mostrou ali na demonstração ali do compras. Vou mostrar aqui para vocês e eu vou fazer até a parte da geração do XML, para vocês verem como funciona. No caso aqui, eu vou fazer do 4010 primeiro. Eu vou aumentar a qualidade do vídeo, vamos ver se ela vai ficar boa aqui, que eu fiz para ficar com a qualidade alta. Eu acredito que tá legal para ver aí. Eu vou avançar aqui um pouquinho. Aqui eu estou acessando o extrator fiscal.
No caso aqui, eu estou preenchendo uma data específica para eu ir gerando evento a evento, tá? Então, eu preenchi aqui a nota que eu quero gerar, e na geração, eu coloquei o dia também que eu lancei essa nota. No caso, a gente está fazendo via arquivo texto para demonstrar para vocês como que é a estrutura do layout. Muitas vezes, quando vocês tiverem algum problema, o meu valor aqui não está subindo para o painel Reinf, ou determinada informação não está aqui no TAF, a gente sempre pede para gerar o extrator em arquivo texto para a gente conseguir visualizar o que está sendo gerado ou não, que a gente consegue tomar um caminho para analisar o problema, entendeu? Então, no caso aqui, eu gerei somente dessa nota. Como eu estou fazendo um 4010, eu não tenho um T158. Esse caso aqui é somente o IR na emissão. Então, eu só vou ter o T154 e o T013. Da mesma forma que quando é feito via banco a banco, a gente pode fazer, a gente faz o processamento, né, para ele fazer a integração da TAF ST2 para as tabelas internas do TAF. Quando a gente faz via arquivo texto, a gente acessa essa rotina aqui, importação de arquivo, que vai fazer exatamente a mesma coisa que o processamento. Ele vai pegar o arquivo, jogar para a TAF ST2 e em seguida ele já vai acionar o processamento para jogar os dados nas tabelas do TAF. Vou até avançar aqui um pouquinho, só para pular essa parte aqui que está processando. O gerenciador. Vamos ver se ficou. Aqui ele mostrou certinho aqui os dados. Aqui também é um ponto interessante, tá? Sempre que vocês pegarem uma situação, por exemplo, até uma orientação que a gente dá, né? Que não subiu aqui minhas informações para o bloco X e Y, não saiu o valor, sempre olhem aqui no gerenciador se o layout correspondente foi gerado. Muitas vezes, por exemplo, não veio os valores do PCC, só veio o valor do IR. Só que se você acessar o gerenciador de integração e não tiver um T158 aqui, significa que o extrator nem trouxe o seu registro da baixa. Então, a gente já consegue ter um direcionamento para avaliar. Então, é bem legal, sempre que vocês fizerem o processo, avaliar essa rotina para a gente ver certinho o que foi gerado. E a data que a gente coloca nela aqui é sempre a data que foi executado o extrator fiscal. Vamos supor, você está fazendo a movimentação ali do dia 1/7 a 30/7 no extrator fiscal, mas você está fazendo isso hoje, 30/8. Então, a data que você vai colocar aqui no gerenciador é 30/8 para trazer esse ticket de integração. Aí fiz a integração do TXT e já vim direto consultar aqui, ó. Ele gerou para mim o 4010. Eu vou fazer a apuração e gerar o arquivo XML. Acho que teve algumas perguntas sobre a geração do XML. Aqui no menu do Reinf, deixa eu dar um pause aqui. Ó, nesse menu aqui do Event Sync, peraí que ficou. Opa. Esse menu dentro do Event Sync, a gente tem tabelas, periódicos e não periódicos. Eu percebo que muitos clientes acabam não acessando esse menu, mas esse menu ele é bem importante. Por quê? Porque aqui fica registrado o que você apurou. A gente consegue fazer todo o processo ali pelo painel Reinf de já apurar e transmitir. Mas se por acaso o cliente quiser gerar o XML, ele acessa esse menuzinho aqui. Então, no caso aqui, eu vou acessar o do 4010 para demonstrar essa funcionalidade. Às vezes o cliente quer verificar no XML se alguma tag em específica foi gerada, sabe? Então, é bem legal. Aí vem outras ações, gera XML Reinf. Gerei o XML e vou até abrir ele aqui para demonstrar como é que fica. Então, ele é gerado dessa forma, tá? Infelizmente, eu não consegui demonstrar até a parte da transmissão, eu tive alguns problemas na parte da transmissão, mas quando eu for falar do 4020, eu vou falar melhor sobre isso. Deixa eu sair aqui. Que dá uma travadinha. Opa. Vou para o segundo vídeo aqui.
Gente, desculpa, meu computador ficou um pouquinho devagar aqui. Opa, boa, agora deu certo. Tá. Vou apresentar esse aqui também. Esse aqui já vai ser o 4020. Basicamente, o processo é o mesmo, assim, só vai mudar mesmo algumas questões ali, como tem um 58. Eu vou colocar aqui, já vou avançar essa etapa aqui no extrator. Essa etapa ela é bem tranquila. Outro ponto também que também ajuda bastante na análise de alguns incidentes é se caso vocês fizerem a extração e aqui na parte dos layouts, depois que concluiu, o layout que foi gerado ele fica com a legenda verde. Vamos supor que vocês estão fazendo um processo por 4020, aí o T158 ficou cinza. Aí já tem alguma coisa errada. Aí vocês nem precisam esperar chegar até o painel REINF. Provavelmente ele não foi gerado e ele não vai, consequentemente, levar o valor. Aí aqui vai ser o mesmo processo. Aqui eu gerei o arquivo. Aqui nesse caso, como é para o 4020 eu tenho o PCC, então ele me gerou o T158 aqui com os respectivos impostos. Opa. Eu vou fazer a importação da mesma forma, pela rotina de importação de arquivos. Ressaltando de novo, a gente está fazendo assim para mostrar como fica o layout para vocês, tá? Mas o processo pode ser feito tanto banco a banco quanto via arquivo texto. Eu até pulei aqui o gerenciador, porque já tinha dado tudo certinho. E aqui também já me gerou aqui as informações, tá? Alguns clientes questionaram sobre assim, eu tenho um documento só, estou integrando para o TAF, mas o total de documentos está mostrando como 2. O time de produto explicou para a gente que essa foi uma forma de separar os fatos geradores. Então, toda vez que você tiver um documento que possui 2 fatos geradores diferentes, o IR na emissão e o PCC no pagamento, ele vai mostrar como 2 documentos, tá? Isso foi o que o time do desenvolvimento passou para a gente, então não é um erro, tá bom? É só para deixar esse ponto claro para vocês. Inclusive, está na documentação lá do TAF Reinf. Depois a gente pode até mandar aqui no chat também. Mas isso aqui não é um erro, tá bom? E aqui foi apurado com sucesso. Aqui eu vou fazer a geração do XML também. Agora eu vou no 4020. Todos os eventos dá para fazer isso, tá? Todos os eventos dá para acessar ali e gerar o XML dele, para ver o que o TAF vai mandar para a Receita. Tá, aqui deu tudo certinho, ele gerou, até comparei ali com o primeiro para demonstrar ali como é que fica o 4020. Beleza? O que acontece? Eu vou mostrar mais um 4020 agora para vocês, que é quando eu tenho aquele cenário de autorretenção. Opa, peraí aqui, deu ruim aqui. O que acontece? Ficou muito na dúvida para alguns clientes se o 4020 que o tomador precisa transmitir, quando o prestador já fez a transmissão informando o valor do imposto de renda, se ele também precisa mandar o valor. E não tem que mandar o valor, tá? É somente a base do IR. Eu vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui, incluindo direto no TAF, para vocês entenderem melhor como que fica, tá? Esse cenário que eu estou falando é naqueles cenários quando o prestador de serviço ele é, por exemplo, uma administradora de cartão,
ou uma empresa de tipo a Alelo, por exemplo, que é de Vale Refeição, que essas empresas, elas que fazem o recolhimento do IR. Então, elas precisam transmitir para a Receita o R4080 e já o tomador do serviço precisa transmitir o 4020. Só que esse 4020 não é levado ao valor do IR, é somente a base. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma inclusão manual aqui no TAF só para demonstrar esse processo, que também ele tem que funcionar, ele vai funcionar para os registros incluídos na origem, né? Eu só fiz direto no TAF para demonstrar de uma forma mais rápida. Então, o que eu vou fazer? Eu incluí um recibo, uma fatura, eu vou fazer o vínculo ali do IR somente, e eu vou utilizar o mesmo código que seria o mesmo código que o prestador transmitiu no 4080, um código iniciado por 20, de natureza de rendimento. Então, eu estou preenchendo aqui os campos obrigatórios, a natureza é a pagar, o valor bruto R$ 1.000. Aí aqui, ó, nessa abinha, opa, aqui nessa abinha natureza de rendimento, eu vou informar um código iniciado por 20, que tem que ser o mesmo que o prestador transmitiu. Eu vou preencher esses campos que são necessários, aqui eu tenho que colocar o valor também. Já aqui na parte do tributo, eu vou colocar somente eu vou colocar o IR, no caso, e eu vou colocar somente a base de cálculo, tá? Eu não vou colocar valor nem alíquota. Vocês podem ver que não vai ter nenhum tipo de trava aí nesse sentido. Vou acessar ali o painel. Bom, nesse momento aqui ele me mostra só o valor do IR mesmo, que nem eu falei para vocês. O valor, no caso, da base do IR, não o valor calculado. Aí eu vou fazer a apuração e a transmissão desse evento. Aí eu vou fazer a consulta dele e a Receita ela autoriza, tá? Ela não dá nenhum tipo de rejeição nesse sentido. Ela autorizou e deu tudo certo. Então, nesses casos de 40/20, em que o prestador mandou o 40/80 e você é o tomador que precisa mandar o 40/20, a gente tem até um parecer também da consultoria de segmentos falando isso, que é só realmente a base do IR que é transmitida e não o valor, tá bom? No caso aqui, como a gente, na outra apresentação, a gente levantou mais questões que mais, assim, geraram dúvidas, eu acabei não trazendo aqui o 40/40 e 40/80, porque basicamente eles vão seguir a mesma situação ali do 40/10 e do 40/20. A gente acabou optando por trazer esses cenários que vão cair bem mais, né? E se vocês sentirem falta de algum outro cenário, mandem para a gente aqui no QA que a gente ainda vai ter mais um tirar dúvidas. Acho que é dia 9, né, Danilo? É dia 9 ou dia 8? Desculpa. O nosso próximo tira O nosso, dúvidas. o nosso, no caso, não da consultoria de Uhum. segmentos. A gente Sim, ainda tem mais não, um, não tem? exato. Vai ser, eu acho, que na próxima quarta-feira, tá? Eu vou pegar aqui a agenda de eventos e aí eu já confirmo. Ah, legal. Porque aí, se a gente optou por fazer isso, como tem muita coisa para trazer mais as coisas que são que a gente entende que vai cair mais. Por exemplo, no Tira Dúvidas passado, se tiver algumas pessoas aqui que tiveram no passado, perguntaram muito sobre o caso do Simples Nacional. A gente já compartilhou com a consultoria de segmentos como que vai funcionar nesse caso.
porque realmente ficou muito em aberto ali, porque não é obrigado a fazer a retenção, mas o manual da RENF não fala nada sobre isso, aparentemente. Então a gente compartilhou com eles e a gente está esperando eles retornarem com um parecer. Então, não se preocupe, a gente não deixou vocês sem resposta, que realmente a gente não tem uma resposta ainda. A gente está aguardando realmente eles retornarem com essa questão. Carla, pelo que Beleza? a Solange estava comentando aqui, se eu não me engano, vai ser dia 12/9, tá? Não vai ser quarta-feira, não. Isso Porque mesmo. vai Vai ser dia 12? coincidir Isso mesmo, com tá? Isso o mesmo. Eu vou evento lá. compartilhar o link da inscrição, tá bom? Aí vocês, se vocês quiserem Legal, boa. participar, vocês já podem se inscrever. Já está aberto para escrita, tá bom? Isso mesmo, Legal. eu confirmei aqui o invite também é dia 12, certinho, tá? Vamos lá. Carlinha, só complementando, a gente tem dia 5/9 agora, o outro da consultoria de segmentos, né? O outro evento com a segmentos. Sim, vai 5 do ter com a 9. consultoria de segmentos, que aí, assim, o que vocês tiverem de questões que envolvem mais legislação, a gente pede para vocês mandarem lá também, porque aqui a gente quer tentar trazer uma coisa mais prática, mostrar detalhes ali que ajudam muito a avaliar algum possível problema, o processo em si, como que tem que ser gerado, né? Então, a gente acaba que não consegue entrar muito em questão de legislação. Aí o que a gente pode fazer agora, eu não sei como é que tá para vocês, mas a gente pode pegar esse tempinho para continuar respondendo. Pessoal, vi que tem bastante pergunta aqui. Aí eu quero dar uma olhada aqui para ver o que a gente pode ainda responder. O que vocês acham, pessoal? Sem problema, pode ser. Ponto Eu de... acho válido também, Carlinha. Eles estão perguntando bastante sobre o TSI, sobre a data que vai precisar, que vai começar a enviar as notas, né, que serão consideradas no primeiro envio aí para o TAF. São algumas dúvidas que a gente está pegando bastante. Então, sobre a data de entrada dos documentos, né, a data que vai começar a valer, o que a gente sabe? Que a partir do dia 1 de setembro, tudo que for escriturado, o que tiver um fato gerador que faça sentido ali para o evento, a partir do dia 1, é o que vai ser considerado. Então, se você tiver um documento que tem um IR na emissão, a partir do dia 1/9, esse documento vai para o REINF. Se você tiver um documento que você lançou antes do dia 1, porém você tem uma parcela que você vai dar baixa no PCC no mês 9, essa baixa ela vai para o painel REINF, para o REINF no caso, que eu acho que é uma coisa que ficou na dúvida, né? Se um documento que foi gerado antes, se eu tiver parcelas ali do PIS e COFINS, se for gerado antes do mês 9, como é que vai ser tratado? O que tiver de fato gerador a partir do mês 9, seja emissão ou pagamento, entra no REINF, tá? Sobre o TSI, tá falando sobre a parte do financeira, hoje o extrator deve ser utilizado, tá? T154, T158 não é enviado pelo TSI, então deve ser utilizado o extrator fiscal para poder enviar esses eventos, tá? Hoje não é enviado pelo TSI. Estou até respondendo algumas perguntas, mas só para reforçar no ao vivo. Tem uma pergunta aqui sobre valor dobrado no painel REINF. Tem uma situação que o valor ele aparentemente fica errado, mas não está errado, tá? Eu vou aproveitar aqui, eu vou abrir a documentação para mostrar para vocês o que eu estou falando, porque pode ser uma questão que vai cair bastante também. Estou pegando aqui o TDN da parte do REINF mesmo. A gente sempre indica que os clientes olhem esse TDN porque o time de produto eles estão atualizando praticamente quase todo dia isso daqui. Eles estão sempre atualizando com o que eles estão fazendo de melhoria, de pontos importantes ali, que são importantes no processo, que a gente sempre indica para os clientes darem uma olhada nesse cara aqui. Então, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Nas telas pendentes de apuração, é possível expandir os detalhes dos documentos por fornecedor.
Isso aqui eles vão disponibilizar provavelmente agora na próxima expedição contínua, tá? A gente estava conversando com eles porque muitos clientes estavam pedindo isso também, que quando acessasse a apuração, eu conseguisse detalhar o documento que está sendo contabilizado aqui na linha da apuração. E eles já estavam trabalhando nisso. Então, possivelmente, como eles já colocaram aqui na documentação, eu acredito que na próxima expedição contínua do TAF já vai ser liberado, tá? Então, como é que funciona aqui? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Quando possuir um imposto IR na emissão e o PIS/COFINS, CSRF ou o COSIRF, que no caso é o código do imposto do valor agregado no pagamento, mesmo que seja o mesmo número do documento, por serem em entidades diferentes, vai ser contabilizado dois documentos, que é aquele ponto que eu já tinha até comentado com vocês. Quando houver fatos geradores diferentes, o valor bruto será a soma das duas origens de movimentação, pois essa informação irá constar separada no XML enviado para o RET. Então, no caso aqui, eu tenho um documento onde eu tenho uma fatura com informação do valor do IR e um pagamento com o valor do PCC. Aqui o valor bruto delas é 2.000, porém no detalhamento ele me mostra 4.000, mas isso não está errado, tá bom? Foi a mecânica que eles tiveram para conseguir detalhar esses documentos sem causar mais confusão, porque se deixasse comum, tá bom, é um documento só, mas não são fatos geradores diferentes, um eu vou mandar em um mês e outro eu vou mandar no outro, por exemplo. Então, poderia ter algumas confusões sobre isso. Então, como eles vão fazer esse detalhamento, aí fica mais fácil de visualizar essa questão do valor, entendeu? Deixa eu pensar aqui se tem mais algum ponto interessante para trazer para a gente. Aqui, ó, seria interessante vocês. Eu vou até mandar esse link aqui no chat, porque aqui eles mostram todos os cenários possíveis que pode ter. Documento só na emissão, só no pagamento, documento com valor agregado, como é que fica. Então, tem todos os cenários aqui certinho, tá? Vou mandar aqui no chat. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no QA, se tem alguma coisa que a gente pode comentar. No caso ali do teste que eu fiz do 40/20, foi só um exemplo, tá? Eu não fiz nenhuma amarração, assim, seguindo um cenário real, tá? Um código que faça sentido ali para a operação. Eu só realmente dei um exemplo de como que a Receita vai recepcionar aqueles dados. Carlinha, Oi? aproveitando, eu agradeço, pessoal. Eu vi aqui que eles já estão respondendo a pesquisa, passei aqui no chat. Então, eu agradeço quem está respondendo aí. Quem não respondeu ainda, eu vou pedir encarecidamente que participem. Vai contribuir conosco, tá? Melhora a nossa experiência aí para os próximos eventos. E aí teve uma pesquisa, um comentário que eu achei bem interessante. O pessoal comentando que tem bastante link. E aí seria legal ter isso centralizado. Vou compartilhar aqui no chat. Se você puder, pode mostrar para eles aquela notícia do TOTUS Informa que tem tudo centralizado, os links das documentações? Naquele slide você está falando, né? Não, eu passei aqui no chat pra Espera gente. aí, E deixa eu eu vou ver aqui. compartilhar com o pessoal também. É Calma aí. interessante porque realmente tem bastante documentação, tanto do financeiro, TAF, do compras. E aí a gente tem uma página ali, sim, uma notícia que está bem centralizado. Aí se o pessoal perdeu antes os links, lá eles conseguem achar. Manda para mim, Dan, por favor, não tô achando aqui não, muita mensagem. Mandei no nosso grupo ali do Reinf. Deixa eu te mandar Ah, de tá bom. novo. É o Pera aí, TOTUS deixa eu Informa. pegar aqui. Calma aí, gente, desculpa. Ali é possível encontrar a documentação específica ali do compras, do TAF, Ah, legal, legal. atualizações. Deixa eu abrir aqui então, pera aí. Isso, é essa mesmo. Eu vou compartilhar aqui no chat, pessoal. Aqui, ó, a gente, de fato, que nem o Danilo estava falando, a gente tem tudo centralizado, né? As atualizações, as documentações específicas por módulos. Como teve bastante alteração, essa questão da RINF, né? Então, a gente precisa ter tudo bem detalhado aqui. A parte aqui das atualizações.
aqui algumas documentações aqui centralizadas também do financeiro. Perfeito. Ô, Carlinhos, e se não for pedir demais, tem bastante gente perguntando sobre o material que a gente utilizou para apresentar como base. Eu passei ali pontualmente, mas fica um recado para todos. Na nossa página de eventos, eu passei inclusive aqui na nosso chat, ô Carlinhos, se você puder apresentar, na nossa página de eventos tem uma aba ali de faturamento, e nessa aba ele tem a documentação com o material que a gente utilizou aqui para apresentar, tá bom? Caso alguém É, queira o slide, na onde? Desculpa, Danilo. passei no Aqui não? chat. Ah, tá bom, peraí. Ai, tantos chats, gente, eu tô olhando. Peraí, vou abrir aqui. É sim, agenda de eventos tira dúvidas, né? Isso, ela Deixa eu mesma. abrir ele, deixa eu abrir ele aqui também, pra gente mostrar o. Essa documentação mesmo. Aí tem a guia faturamento, e nessa guia faturamento ele tem a documentação aí que a gente utilizou para apresentar esse evento, tá bom? Aqui, ó, Ali, ó. processo Faturamento, FDRI. exato, é isso mesmo. Tem a apresentação ali do lado Ai, direito. peraí que tá devagar aqui. O computador não tá acompanhando o raciocínio, não. Calma aí. É, agora foi, ó. Tá constando aqui já, ó. Isso. O vídeo vai ser disponibilizado, tá? Também nessa documentação. Mas quando a gente tiver já todos os vídeos compilados e a documentação tudo compilado já com edição, a gente vai mandar no TOTOS Informa. Então vocês vão receber a gravação aí sim, tá bom, pessoal? Eu vi aqui que tem bastante perguntas falando, quando a gente menciona essa questão aí do fato gerador, e tem um documento que a entrada dele foi anterior ao mês 9 e não teve a amarração da natureza de rendimento, se vocês puderem falar um pouquinho como que fica no back-office, porque na questão do TAF, o cliente ele pode incluir a natureza de rendimento e o documento vai passar a ser considerado. Tem uma documentação falando sobre isso também, para que, dependendo do caso, o ajuste pode ser feito dentro do TAF, porém, na origem, vou deixar o pessoal falar se existe alguma forma de fazer alguma amarração para um documento que foi lançado antes ali no caso, por exemplo, esse mês, que ainda não foi amarrado à natureza de rendimento. Certo. Esse ponto foi até um que a Solange comentou, né, na apresentação ali do Compras, que realmente você hoje não tem como fazer uma alteração, por exemplo, de um pedido de vendas ou de um documento de entrada após você realizar a emissão, né, do documento ali. Dentro do processo de faturamento, se de repente não foi enviado ali para as tabelas do TAF, a nossa orientação é realmente que seja inserida manualmente ali no TAF. Dentro da nossa documentação centralizadora, tem a documentação de como realizar essa inserção lá pelo TAF, tá? Mas realmente não é possível reprocessar ou alterar, incluindo essa natureza após a emissão da nota, tá? Tem algumas perguntas aqui também sobre se eu tenho que enviar para a RENF todas as prestações de serviço, independente de ter retenção na fonte ou não. A gente está com alguns casos que a gente está avaliando sobre isso, mas a gente recomenda fortemente que vocês acessem o webinar do dia 5 e perguntem esse ponto lá também, porque a gente também está compartilhando com a consultoria para entender essa situação. Porque vários clientes trouxeram essa situação para a gente. Olha, mas pelo que eu estou entendendo aqui, mesmo que eu não tenha retenção, esse serviço tem que ir para a RENF, como que vai funcionar? Então a gente já está trabalhando aqui para compartilhar com eles, para ter esse retorno deles, mas se vocês puderem levantar essa questão no evento de dia 5, seria muito bom também, para a gente já ter até um esclarecimento sobre esse ponto, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Exatamente. que a gente consegue trazer aqui. Pessoal, a gente está dando uma olhada aqui nas perguntas, tá? Só para uma ideia, a gente teve hoje 214 perguntas, tá? Dessas 214, foram respondidas 157, faltando aqui somente cerca de 57 perguntas para responder. Nós temos os e-mails, tá, de todo mundo aqui dentro das perguntas que vocês mandaram.
E todas as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, devido à limitação de tempo, a gente vai enviar para vocês por e-mail ou via ticket ali, para que a gente não deixe de responder vocês, tá? Não se preocupem, a gente vai fazer essas respostas. No dia 12, a gente vai ter um novo evento, então as perguntas mais recorrentes, por exemplo, as perguntas mais recorrentes do último evento, a gente trouxe nesse evento aqui já algumas informações para tentar esclarecer para todos, né? E aí no próximo evento do dia 12 a gente também vai levar algumas informações que foram muito recorrentes aqui. E fora esse evento, né, do dia 5 aí, que é com a nossa consultoria tributária ali, a consultoria de segmentos, né? E eles também podem responder coisas mais relacionadas aos impostos, né, e à regra fiscal da entrega do REINF, tá? Mas as perguntas que não forem respondidas aqui no evento, a gente consegue responder para vocês pelo e-mail, tá? E é isso, a gente está atualmente agora com 58 a responder. Como o evento ele tem o prazo de encerramento agora em 4 minutos, provavelmente a gente não consegue responder todos aqui imediatamente, tá? Mas não se preocupem, eu reforço mais uma vez que a gente vai enviar as respostas pelos e-mails de vocês que perguntaram aqui. E sobre isso, Dan, é importante falar que é um processo muito grande, envolve várias áreas, né? Eu acho que se a gente ficasse aqui nesse evento 12 horas, um dia completo, acho que a gente não responderia a dúvida de todo mundo. Não, não responde tudo, não. Não É tem bastante, como. é muita coisa, sério. Até pra gente, assim, é muito cenário diferente, é muita situação nova. Então, a gente está trabalhando aí para o máximo possível já conseguir respondendo vocês, respondendo nos tickets também. Sim. E é por isso, eu sei que já falei isso, né? Mas eu vou falar novamente, é por isso que é importante vocês participarem da pesquisa. Porque se tiver alguma sugestão ali de como a gente pode melhorar essa apresentação para o próximo evento, com certeza a gente vai ouvir vocês e vai tentar trazer de uma melhor forma. É um tempo sim que o Sim, Uhum. suporte ele investe. Vamos entender como investimento, o suporte coloca ali pesado, né, para toda uma equipe ali para preparar esse material, para apresentar. Então, a gente espera que esse investimento ele tenha algum efeito aí para vocês no dia a dia. E aí, se tiver alguma coisa que vocês podem contribuir, seja até mesmo com elogio, tá? A gente fica muito feliz quando ouve elogio, crítica também, a gente fica feliz porque a gente encontra ali a oportunidade de melhorar. Mas se tiver elogio também, utiliza a pesquisa de satisfação para elogiar. Se tiver alguma crítica, alguma coisa, a gente está pode falar totalmente também. aberto, tá? Sim, a gente está totalmente aberto, tá? E a gente vai usar isso daí para fortalecer e para tornar a experiência cada vez mais agradável. E essa experiência não é só através aqui do Reinf. Isso é em outros eventos. Se vocês olharem ali, a gente compartilhou muito e falou muito sobre a página centralizadora de evento. Todo mês praticamente tem evento aí dos módulos, de diversos módulos. Então a gente está trabalhando o suporte, tem trabalhado para tornar isso daí cada vez mais próximo aí junto com vocês. Então ter essa proximidade aí de suporte e cliente é muito importante para nós, tá? É uma visão que a gente tem e aí a gente espera aí a contribuição de todos vocês aí junto com a gente, porque se vocês não tiverem aqui não tem evento. E já agradecendo a parte de vocês também. Porque se vocês não tiram aí esse tempinho aí pra ficar junto com a gente, não teria um motivo da gente fazer toda essa preparação, tá bom? Então, da minha parte aqui, eu já queria já deixar meu muito obrigado para todos vocês, viu? Obrigada, pessoal. A gente agradece também a compreensão. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ticket aqui com a gente. A gente está com uma demanda bem alta, mas a gente está fazendo o possível para já conseguir responder todo mundo ali em tempo, né? Mas realmente, como teve essa alteração da receita, né? A entrada do bloco 40, realmente acaba tendo bastante dúvida e tudo mais, mas a gente está trabalhando para tentar ajudar todo mundo. Beleza, pessoal? Isso aí. Gente, agradecer aqui também pela parte do faturamento. Nós estamos disponíveis nos canais de atendimento, tá? Novamente reforçando, aqui a gente respondeu 160 perguntas, né? Isso para a gente é muito importante, são 160 questões que foram respondidas no evento, fora o que foi esclarecido pela apresentação, né? As demais a gente faz as respostas ali posteriormente. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Queria agradecer aqui, vocês têm abraçado muito esses eventos e, como o Danilo Justiniano falou,
Respondam a pesquisa de satisfação, indiquem próximos eventos que vocês acham que seria legal a gente fazer. Esse é um dos primeiros eventos aqui que a gente faz com várias áreas envolvidas, né, mostrando seus processos ali. E se houver algum outro processo que vocês vejam a necessidade de a gente fazer uma apresentação similar a essa, podem mandar ali para a gente que a gente considera aqui juntar todas as áreas novamente, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigada pela participação de vocês e até o próximo Tira Dúvidas. Valeu, gente. Obrigado.